Olá, alma amiga. Felizes estamos mais uma vez por esse encontro fraterno. Coloquem as águas sobre a mesa e acomodem-se para procedermos à prece inicial. Esqueçamos temporariamente os nossos problemas e concentremo-nos no amado Cristo Jesus. Mestre, como é prazeroso sentir a vossa presença em nosso seio familiar. Conscientes estamos de que a vossa presença é primordial ao alcance sinérgico do nosso intercâmbio de bons sentimentos nessa corrente de amor fraterno. Para tal, lançamos mão do estudo dos vossos ensinamentos, com a fé de que tudo que aqui for aventado estará hermeticamente alinhado com a vossa vontade. Apaziguai nossas almas, criando uma psicosfera favorável à conquista da paz. Rogando o vosso consentimento, damos início à nossa reunião. Que assim seja. Passemos então à nossa leitura do Evangelho. A página sorteada de hoje está no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. No seu item 11, o orgulho e a humildade. Vamos ler. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos têm dado. Entretanto, sem humildade, não podeis ser caridosos com o vosso próximo, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são deferidas. Ó irrisão e cegueira! Deus vos distingue pelos corpos. O envoltório do pobre não é o mesmo que do rico. Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Ó rico, enquanto dormes sob dourados tetos, ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus, que valem tanto quanto tu. Não é teu igual o infeliz que passa fome? Ao ouvires isso, eu sei, revolta-se o teu orgulho.
Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão, nunca. Vã utopia de pseudo-filósofo. É exato que as vossas vestes não se assemelham, mas despivo-vos ambos. Que diferença haverá entre vós? A nobreza do sangue, dirás. Mas a química, porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grão-senhor e o de um plebeu, entre o do senhor e do seu escravo. Quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e desgraçado como ele? Que também não hajas pedido esmola? Que não a pedirás um dia a esse mesmo a quem hoje desprezas? As riquezas desaparecem quando se extingue o corpo, envoltório perecível do teu espírito. Lança sobre ti um pouco de humildade. Põe os olhos na realidade das coisas deste mundo. Lembra-te de que a morte não te poupará como a nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão do seu golpe. Se te enterras no teu orgulho, quanto então te lamento, pois bem digno de compaixão serás. Orgulhosos, que éreis antes de serdes nobres e poderosos? Talvez estivesseis abaixo do último dos vossos criados. Curvai, portanto, as vossas frontes altaneiras, que Deus pode fazer se abaixem, justo no momento em que mais as elevardes. Na balança divina são iguais todos os homens. Só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos e formados de igual massa todos os corpos. Em nada os modificam os vossos títulos e os vossos nomes, pois eles permanecerão no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozeis da ventura dos eleitos, que na caridade e na humildade é que têm seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome, e tu vais curvada ao peso da tua cruz humilhar-te, para lhes conseguires um pedaço de pão. Oh, inclino-me diante de ti. Quão nobremente santa és e quão grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, concede Deus o reino dos céus. E tu, donzela, pobre criança lançada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que choras? Dirige a Deus piedoso e sereno o teu olhar. Tem-lhe confiança, ele não te abandonará. Dizes de ti para contigo que como gostarias de ser rica, como essas mulheres que vês passar despreocupadas e risonhas. Se soubesses quantas lágrimas e dores inomináveis se ocultam sob esses vestidos recamados, quantos soluços são abafados pelos sons dessa orquestra rumorosa, preferirias o teu humilde retiro e a tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo guardião deixe-te com os teus remorsos, sem guia, sem amparo neste mundo, onde ficarias perdida a aguardar a punição do outro.
Todas vós que sofreis injustiças, sede indulgentes para com as faltas dos vossos irmãos, ponderando que também vós não vos achais isentos de culpas. É isso caridade, mas é igualmente humildade. Se sofreis pelas calúnias, abaixai a cabeça sob essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se é puro o vosso proceder, não pode Deus compensá-las? Suportar com coragem as humilhações é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Ó meu Deus, será preciso que o Cristo volte à terra para ensinar aos homens as tuas leis que eles ouvidam? E quem sabe se o não renegaríeis como outrora, caso Deus vos concedesse essa graça? Chamar-lhe-íeis blasfemador, porque abateria o orgulho dos modernos fariseus? É bem possível que o fizesseis caminhar novamente na direção do Gólgota. O Cristo vos legou a sua doutrina, deu-vos o exemplo de todas as virtudes, e tudo abandonastes, exemplos e preceitos. Concorrendo para isso com as vossas paixões, fizestes um Deus a vosso jeito, segundo uns, terrível e sanguinário, segundo outros, alheado dos interesses do mundo. O Deus que fabricastes é ainda o bezerro de ouro que cada um adapta aos seus gostos e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que as vozes dos enviados ecoem nos vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade. Que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que ergueu ao orgulho. Sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não continueis a duvidar da bondade de Deus, quando dela vos dá Ele tantas provas. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante da sua clemência, que os vossos corações mansos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina que Ele vos vem trazer. Que o eleito somente se depare em seu caminho com as palmas que aí tenhais depositado, através da prática do bem, da caridade e da fraternidade. Então, o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Mas se permanecerdes insensíveis à voz dos enviados para depurar e renovar a vossa sociedade, rica de ciência, mas pobre de bons sentimentos, aí então não nos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Mas assim não será. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando-o por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Assim ditou Lacordaire, em Constantina, 1863. Passemos então ao nosso humilde comentário adicional. A lição de hoje traz um forte apelo de consolação aos mais desfavorecidos da sorte aqui na Terra, e com recados muito objetivos e sábios acerca do orgulho e da humildade.
dois sentimentos antagônicos que nos acompanham desde a nossa promoção ao reino hominal. Aos orgulhosos e altivos, a lição os previne que, no momento derradeiro do atual estágio, quando cada um estiver prestando contas dos seus atos perante o Pai e perante sua própria consciência, nenhum título de nobreza ou baú de ouro lhe valerá ou testemunhará a seu favor. Para aquele que já escalou alguns degraus em direção ao patamar da humildade na sua caminhada, fica até difícil compreender atitudes de orgulho, soberba e poder, que no fundo não produzem absolutamente nada de proveitoso em prol da felicidade ou da paz de espírito de quem os pratica. Quem se impõe sobre o outro, valendo-se de seu poder ou de sua pomposa conta bancária, só atrai para si vibrações negativas, sejam elas de repúdio, de nojo, de inveja ou de revolta. Quem assim age pensa que é lindo humilhar. Coitado, sua ignorância não lhe permite alcançar quantos pensamentos nefastos lhe estão sendo dirigidos, pois ainda não alcançou a altivez moral para ver quão superficial e ridículo ele se torna ao fazer isso. Num raciocínio simplório, pergunto: não seria mais proveitoso tratar a todos igualitariamente? Ele não perderia nada. Seria cultuado por ser tão importante e tão humilde ao mesmo tempo, conquistando admiração e respeito, além de acumular vibrações positivas dos outros em seu favor. Meus irmãos, não se perde nada em ser humilde. Ao contrário, tem-se muito a ganhar. Interessante que, quanto mais poderoso o ser, mais dependente ele é de tantos quantos o servem. Nada sabe fazer ou resolver por sua conta e fica perdido e inseguro quando alguns dos seus servos lhe falta. Quanta hipocrisia! O filho do pobre, por necessidade de subsistência, aprende cedo a se defender das agruras da vida, culminando por desenvolver talentos e virtudes que, via de regra, o mais próspero deixa de captar. E ao primeiro embate que o abastado se vê obrigado a enfrentar, acomete-lhe uma insegurança que, via de regra, culmina em depressão ou crise de pânico. Ele só foi acostumado a ser servido, não sabe fazer nada. Falta-lhe fé e coragem para o enfrentamento de suas provações. Por isso, meus irmãos, nós temos insistido aqui que para alcançarmos um nível de sapiência que nos garanta a segurança plena, com base na fé e nas virtudes conquistadas, torna-se fundamental que sejamos submetidos a diferentes tipos de encarnações, desde a pobreza, passando pela classe média e até pela riqueza. Todas têm algo a nos ensinar. Uma afirmativa final é definitiva. Ninguém se livrará das provações se não aproveitar com afinco cada oportunidade de se melhorar moralmente, amparando-se em todos os momentos em uma fé inabalável e em seu desejo de vencer as iniquidades que se lhe apareçam.
que busquemos interpretar claramente o papel que nos cabe aqui na Terra, num contexto de fortificação das nossas defesas morais e na conquista das virtudes exemplificadas pelo Mestre Jesus. Muita paz. Passemos à fluidificação. Estendamos as mãos na direção das águas. Senhor de nossos destinos, colocamos-nos em posição favorável à transferência de vibrações ectoplásmicas sobre essas águas, com a confiança de que a vossa mão curadora está operando a sua transformação em medicamento oportuno aos problemas individuais de cada um. Que essa cascata de fluidos celestiais possa também ser sentida em outros locais, onde quer que haja choro e desespero. E que essa energia revitalizante fortaleça nosso corpo e nossa alma, induzindo-nos a uma perfeita e duradoura harmonia espiritual. Obrigado, divino amigo. Água fluidificada em vosso nome. Preparemos, meus irmãos, para a prece de encerramento. Excelso Mestre, chegamos ao momento de cerrar as cortinas de nossos estudos de hoje, com as almas lavadas em vossa cascata de consolação e amor. Por favor, espalhai uma névoa de bênçãos para aplacar a tempestade de medo e insegurança que assola os seres da terra nesse instante. Que a fé seja o mastro de equilíbrio do nosso barco da vida, nesse mar de dúvidas. Entregamo-nos à vossa guarda, timoneiro divino, que nos conduz sempre a um porto seguro. Humildemente rogamos a vossa permissão para encerrar a nossa reunião. Obrigado pelo vosso implacável amor por todos nós. Paz e saúde, que assim seja. Sigamos unidos, irmãos e irmãs, que possamos todos ter uma semana virtuosa e com muitas oportunidades de exercício no bem. Boa noite para todos.